Tá. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte, você que nos acompanha aí pela rádio, em casa, né, pelas redes sociais, Facebook, YouTube, rádio, site sempre RCI, né, programa Entre Livros, sempre trazendo aqui uma novidade em termos de livros, né, hoje a obra que a gente vai estar debatendo aqui é essa, quem tem a oportunidade de acompanhar a gente, né, pelo Facebook, pelo YouTube, tem condições de ver o livro, Autoexperimentografia projeciológica, proposição metodológica para registro e análise da experiência fora do corpo, né? Essa é uma obra conscienciológica, a gente está tendo aí oportunidade de estar debatendo várias obras conscienciológicas, justamente aproveitando esse período de pandemia, onde a gente tem a oportunidade de estar entrevistando autores de fora. Hoje a gente tem, né, a autora lá de São Paulo falando para a gente, Marineide Correia Gregório, ela que é técnica de enfermagem e também especialista em cuidados de idosos, né? E o Fernando Roberto Civelli, que é graduado em engenharia agronômica e especialista em gestão e tecnologias ambientais, né? Sejam muito bem-vindos ao programa Entre Livros. Obrigado. Olá, Rosa, tudo bem? Olá. Espectadores. Gente, muito bom estar aqui. Isso, o tema hoje é projeção da consciência. Vamos, né, assim, levar esse tema para o pessoal que não tem familiaridade ainda com esses termos, né? Então, primeiramente, antes da gente falar ali o que significa esse palavrão, vamos dizer assim, essa palavra grande aí, autoexperimentografia projeciológica, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, o que é a projeção da consciência, né? Como que ela ocorre, isso acontece com todo mundo, para a gente entender o escopo da pesquisa de vocês. Podemos? Podemos, sim. Pode começar, Fê. Sim, então, a projeção da consciência é a famosa saída do corpo, né? Que alguns chamam viagem astral, e também tem um outro termo técnico, que é a experiência fora do corpo, que foi muito estudado pela parapsicologia. Então, dentro do paradigma do nosso estudo, a gente considera que nós temos vários corpos, né, onde a gente vai se manifestar por esses corpos. Então, a gente tem o corpo físico, que a gente está aqui agora, né, utilizando desse veículo, mas a gente tem em outras dimensões manifestação com outros corpos. Então, quando a gente considera uma projeção da consciência, a gente considera que a nossa consciência, que somos nós e não os nossos corpos, ele vai sair dessa dimensão física utilizando um outro corpo de outra dimensão. Então, isso ocorre normalmente durante a noite, quando a gente tem a descoincidência, que a gente chama, né? Então a gente vai ter a saída do corpo e ter experiências em outras dimensões. Se a professora Marineide quiser complementar a explicação. Sim, o que a gente propõe aí pelo paradigma da conscienciologia é que essa saída fora do corpo, ela constitui uma ferramenta de autopesquisa. É a maior ferramenta de autopesquisa para que a gente possa, ao mesmo tempo, perceber a saída fora do corpo, perceber que existem outras dimensões e, ao mesmo tempo, também fazer uma análise sobre nós mesmos e como nós funcionamos nessa condição temporária de estar fora do corpo como projetor. Tudo isso agrega-se às premissas do paradigma. E essa projeção ela é autoevolutiva à medida que nós também usemos da cosmoética, que é um dos princípios, pilares aí do paradigma consciencial. Então, essa projeção da consciência foi o objeto de estudo de vocês, não é isso? Sim, então, vocês podem dizer o que seria, agora traduzindo, esse termo autoexperimentografia projeciológica? Sim, esse é um termo, ele realmente é um termo difícil, né? Porque ele é um termo
assim grande, vamos dizer assim, que tem um conceito um pouco mais complexo. Então, quando a gente fala de autoexperimentografia projeciológica, a gente está falando, primeiro, de um experimento, né? Então, tem um viés científico aí, da autopesquisa, né? Então, você vai ter um experimento. Que experimento que é? Ele é projeciológico, projeção da consciência. Então, é um experimento projetivo, ou uma experiência fora do corpo. Então, a partir da realização de uma experiência fora do corpo, a gente vai gerar um registro dessa experiência e uma análise dessa experiência. Então, a gente vai gerar um documento que a gente chama que é uma autoexperimentografia. Na verdade, ele é uma ficha técnica, ele é um documento onde você vai ter um experimento projetivo e uma análise detalhada e aprofundada desse experimento. Porque, como a professora Marineide comentou, o objetivo da autoexperimentografia projeciológica é o estudo. É o estudo do quê? Das nossas experiências, das nossas próprias experiências. Para quê? Para a gente ter um aprofundamento do estudo sobre nós mesmos. Então, a autoexperimentografia, ela propõe uma metodologia para a gente fazer isso. E o livro, basicamente, é a explicação dessa metodologia. Ele vai ensinar como que a gente faz essa análise desse experimento projetivo, para a gente tirar um proveito evolutivo dele, proveito da nossa evolução pessoal. Isso seria, assim, vamos dizer, a pessoa que nunca teve uma experiência, ela consegue ter a experiência independente disso ou não, ou isso agiliza, qual é assim o maior benefício, o que a pessoa tira de proveito aplicando essa autoexperimentografia? Então, a experiência projetiva, a experiência fora do corpo, ela é complexa, né? Ela tem uma série de fatores que estão agregados nela. Então, quando a gente tem aquela experiência, que vamos dizer assim, a mais completa, que você sai do corpo e ter todas aquelas, vai para o extrafísico e ter todas aquelas experiências, ela já é uma experiência completa, mas pela metodologia que a gente propõe, a gente vai estudar todos os níveis de experiência. Então, a gente tem até aquela famosa que a gente chama catalepsia projetiva, por exemplo, que alguns chamam de... aquilo que você acorda no meio da noite e está meio paralisado, paralisia do sono. Alguns chamam de paralisia do sono. Eu tive muito isso. Isso. Então, isso já pode ser um indício, eu não estou dizendo que é, mas pode ser um indício de um começo de uma experiência fora do corpo, né? Então, existem muitos fenômenos que estão associados à experiência fora do corpo. E a gente pode estar estudando já esses fenômenos para compreender o que está acontecendo. Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a ter experiências assim, sem ser provocadas, espontâneas, eu não compreendia aquilo. Eu tinha medo, eu tinha muito medo daquilo, então eu não compreendia. E eu queria fugir daquelas experiências. Quando eu comecei a estudar e entender, aí eu fui compreendendo o que era aquilo. E aí que eu percebi que eu poderia ter benefícios de evolução estudando essa experiência fora do corpo. Então, a experiência fora do corpo, ela tem muitas nuances, ela tem muitas fases. Então, dá para a gente estudar todas estas fases. E conforme a gente vai estudando essas fases, a gente vai clareando o nosso conhecimento sobre isso e vai proporcionando cada vez mais experiências projetivas, até que a gente consiga ter aquela experiência maior, que é a experiência completa, vamos dizer assim. A gente passa por todas as fases do ciclo projetivo, né, até a gente chegar ao extrafísico, retornar e lembrar do que aconteceu. Que essa seria a experiência mais completa. Então, a gente percebe que existe uma grande banalização das experiências. Então, as pessoas pensam, eu não tenho nada, eu não sinto nada. Mas quando ela começa a estudar o que acontece com ela durante o sono, ou durante alguns períodos do dia, numa condição mais especial, que a gente chama de expansão da consciência, de estados alterados, né, que isso pode acontecer durante o dia, aí você vai começando a perceber que você tem inícios de experiência, que você tem o que a gente chama de parapsiquismo, né, que são
esses fenômenos que vão ocorrendo com a gente durante o dia, que muitas vezes a gente banaliza, a gente não dá valor. Então, às vezes, até você pensou numa pessoa e ela liga para você, né? Coisas simples assim, que começam a acontecer. E a proposta nossa é a gente colocar atenção nessas coisas e não banalizar, e começar a estudar para compreender isso. E aí, nesse processo do estudo, a gente já vai desenvolvendo o próprio parapsiquismo. Então, isso é bem interessante. É interessante também a gente levar em consideração que todo mundo se projeta toda noite. A projeção da consciência é um aspecto parafisiológico. O que significa? Significa que faz parte da nossa fisiologia. Então, nós, como consciências, como humanos, e até os sub-humanos, os animais, né, todos saímos fora do corpo, todos nós temos experiência todas as noites. O importante é a gente começar a prestar atenção, como disse o professor Fernando, e começar a analisar exatamente o que acontece comigo. Por que que eu tive determinado sonho? Por que que determinada situação aconteceu em relação ao sonho e depois no dia a dia isso veio a ocorrer? Por que essas sincronicidades acontecem? Tudo isso faz parte do aspecto da projeção. Então, todo mundo se projeta toda noite. O importante é a pessoa começar a rememorar, relembrar aonde ela esteve, em qual dimensão que ela esteve, com quem que ela conversou, como são os ambientes extrafísicos, e tudo isso faz parte de um autoexperimento. Então, o nosso livro tem um nome grande, Autoexperimentografia, porque se a gente for ver literalmente, é uma palavra que tem latim no meio, né? Tem língua latina, que auto significa eu comigo mesmo, no latim. Experimento, que é uma outra parte do grego, né? Da língua grega, que significa atuação, atuar por experimentação, por hipóteses, né? E grafia, que é o ato de escrever. Então, a própria palavra autoexperimentografia é um você com você mesmo, entendendo as suas experiências e grafando, escrevendo, registrando. Uhum. Essa foi a nossa proposta fundamental, da gente trazer isso escrito, não só elucubrado, não só imaginado e não só sonhado, mas sim trazer isso na íntegra, escrito mesmo, materializado no papel, no livro, né? Hoje no livro. Então, é por aí. E você falou aí de sonho, né? Eu fiquei pensando que isso ajuda até a pessoa a conseguir diferenciar, né? O que foi realmente uma projeção e o que foi um sonho, não em termos teóricos, mas em cima da experiência dela, não é? Sim, do fenômeno que ela vivenciou, né? Da condição fenomenológica que ela vivenciou. Isso que é o mais importante, né? E lembrando, né, ao pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando, o sonho, ele é um processo cerebral, né? Ele ocorre no nosso cérebro físico. Já a projeção, não, porque quando a gente sai do corpo, o cérebro ele continua no corpo, mas a gente está pensando, a gente está interagindo, a gente está fazendo um monte de coisa. Então, ele já não é mais um processo cerebral. Ele já é um processo que a gente chama de paracerebral, né? Que a gente chama de paracérebro, que seria além cérebro. Além do cérebro, em outra dimensão. E o desafio da projeção da consciência é, como a professora Marineide falou, é relembrar, né? Rememorar. Por quê? A gente tem uma experiência fora do corpo, não está no nosso cérebro, está fora do corpo. E quando a gente retorna para esse corpo físico, a gente tem que trazer a experiência de fora do cérebro para dentro do cérebro. E esse é um processo que pode provocar o esquecimento ou a confusão da experiência, pode misturar a experiência. E quando a gente estuda isso em detalhes, a gente pode identificar que a experiência está misturada, que aquilo não faz sentido, aquilo foi uma experiência simplesmente cerebral, então foi um sonho, porque tem a ver com as coisas do dia a dia, o reprocessamento aí da memória, dos acontecimentos, né? Então, a gente estudando, existem indícios, né? Isso a gente fala um pouco no livro, a gente fala dos fenômenos,
a gente fala um pouco dos indícios para a gente ter uma noção sobre a projeção da consciência. E uma coisa fundamental, se a gente quer começar a estudar e a entender essa questão do parapsiquismo e da saída do corpo, nós temos que escrever, anotar, registrar. Esse é o começo de tudo. Então, esse é o fundamento principal do nosso livro. Ele parte da efetivação do registro. E até para fazer um registro, a gente precisa ter técnica. Senão, a gente começa a colocar fantasia dentro do registro. E isso não pode. Às vezes a pessoa ela tem experiência, ela já vai fazer a análise da experiência na hora que ela vai relatar, né? Tá certo. Sim. É isso mesmo. Agora, eu só queria assim, né, em 3 minutinhos, antes da gente chamar o comercial, é que vocês falaram aí, né, sobre a questão das fases da projeção. Você poderia, assim, dar uma noção, assim, bem básica de quais são essas fases, como que a pessoa pode se localizar, o que está acontecendo com ela antes dela sair, como é que é? Então, depois que ela sai, quando volta. A gente chama de ciclo projetivo, né? Então, ele é um ciclo, ele começa e depois ele termina. Então, primeiro a gente chama de vigília física anterior. Vigília física é o ambiente aqui onde nós estamos, né? Com o nosso corpo físico e tal. Então, normalmente, se a gente prestar atenção, a gente pode perceber que durante o dia a gente tem sinais aí de que a gente vai ter alguma coisa. Começam a acontecer alguns fenômenos, você começa a sentir alguma coisa diferente, né? Então você já sabe que já tem uma predisposição. Por quê? Porque a gente tem uma energia que une esses corpos, esses vários corpos. Então, se essa energia está mais solta, então já predispõe a gente a ter uma antena mais aguçada aí para as outras dimensões. Então a gente começa a perceber algumas coisas diferentes. E aí depois tem o período da exteriorização da consciência, né? Então você está lá deitado na sua cama ou relaxado em uma poltrona, em algum local, e aí você começa a sair do corpo. Então aí você vai ter outros tipos de fenômeno. No nosso livro, a gente detalha tudo isso, tá? Quais são os fenômenos de cada fase e como que você pode reconhecer em que fase que você chegou no seu experimento. E aí depois da exteriorização da consciência, a gente chama que é o período extrafísico. Então, onde você vai estar propriamente em outra dimensão, que não a dimensão física. E aí você vai ter experiências ali. Existem várias dimensões, né? Então, também você tem maneiras de você identificar em que dimensão você atuou. Uma dimensão mais evoluída, menos evoluída, mais densa, menos densa, etc. E aí depois existem alguns fenômenos típicos do retorno, né, que a gente chama do período de interiorização da consciência. Então, quando você vai voltar para o corpo. Existe uma ligação, né, desses corpos. Então, não tem como se perder, de não conseguir voltar. A dificuldade da experiência fora do corpo é ficar lá, não é voltar. Voltar é a coisa mais fácil, né? A gente estuda e faz trabalho energético, e utiliza técnicas para ficar um pouquinho mais de tempo lá do que voltar, né? E depois tem a vigília física posterior, onde a gente também pode ter alguns tipos de fenômenos, inclusive é o momento que a gente pode confirmar a experiência. Por exemplo, você encontrou com alguém, aí você vai lá e liga para a pessoa, você lembra de alguma coisa, tal? Ou você viu alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa em outro local, você vai lá dar uma olhada. Eu estive naquela sala, tinha um negócio lá em cima da mesa, sei lá. Então você pode usar esse período da vigília física posterior para comprovar. E o mais importante da vigília física posterior é o registro, porque esse é o momento que você vai anotar. Porque o nosso cérebro ele vai processar essa experiência e isso estuda, né? A ciência convencional realmente estuda muito isso. A gente pode distorcer, se a gente demorar muito para registrar, a gente pode distorcer a experiência, começar a colocar fantasia lá no meio, esquecer partes, né? E nesse período da vigília física posterior é que a gente pode aplicar técnicas. Existem técnicas de rememoração para a gente trazer a experiência, né? E não perder ela. Por isso que é bom você ter um caderno do lado da cama,
ter caneta, lápis, sei lá, um abajurzinho, alguma coisa, voltou, você acha que não vai esquecer. Fala, nossa, está muito nítido na minha cabeça, não vou esquecer. Você esquece. Então tem que anotar. Nem que sejam palavras-chave para você anotar, porque aí depois, às vezes você acordou no meio da noite, está ainda meio sonolento, não tem condição de relatar tudo, né? Tem gente que usa gravador, né? Também é uma técnica, vai relatar. Mas aí você, no caso, coloca palavras-chave, né? É assim, aí quando você acordar de manhã, você vai olhar aquilo vai trazer de novo na memória, e você tem que relatar o mais fiel possível que você teve a experiência. E aí o livro também, a gente tem um capítulo só disso. Como que a gente explica como que a pessoa relata um experimento. Porque a gente está buscando as técnicas, né? Buscando a cientificidade. Então, a gente vai usar técnicas para cada uma dessas etapas. Muito bom. Então, agora, gente, nós vamos chamar aí os nossos amigos patrocinadores e a gente volta daqui um minutinho para conversar com a Marineide Gregório e o Fernando Sibeli sobre o livro deles, Autoexperimentografia Projeciológica. Já voltamos. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. O tema de hoje é autoexperimentografia projeciológica, que é o registro, né, de maneira metódica, com técnica, das experiências fora do corpo. E o Fernando estava trazendo para a gente, então, a importância desse registro. E aí o livro de vocês é justamente isso, né? Como fazer esse registro. Agora eu queria que vocês entrassem mais mesmo assim na metodologia que vocês aplicaram, como que foi a pesquisa em si, né? Da questão da pesquisa, da proposição metodológica que vocês estão apresentando para a gente. Então, a metodologia em si foi construída ao longo de 4 anos de pesquisa. Puxa. Nós nos reunimos durante 4 anos, toda semana, toda sexta-feira, e todo final de semana eu e o Fernando para fazer a compilação, mas nas sextas-feiras nós fazíamos o trabalho de esmiuçamento do relato, né? Então, o livro propõe 7 relatos, mas são 7 relatos esmiuçados, porque nós tivemos como base conceitual o livro Projeciologia, do professor Valdo Vieira, o Tratado Projeciologia. Esse foi a nossa base conceitual. Agora, a metodologia foi construída a partir das próprias reuniões, do próprio experimento. Então, não foi assim uma coisa feita sem experimentação, porque a proposição é autoexperimentação, né? Autoexperimentografia. Sim. Então, nós fizemos essa metodologia no final de todo o trabalho de reuniões, de análise com os projecionalistas, que eram amigos nossos, né, que se juntaram a nós para a construção dessa metodologia. Ela foi construída ao longo de 4 anos. A compilação total do método, eu e o Fernando fizemos no final dessa construção. Né, Fê? Mas vocês se reuniram para apresentar essa proposta de metodologia, mas então, para vocês chegarem nisso, a base foi o quê? Vocês, enquanto grupos, saíam do corpo e depois analisavam as experiências de vocês? Como é que foi a dinâmica disso? A gente participava de um curso, né, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que ele, na época, era o curso de Escola de Projeção Lúcida, né? Projeção da Consciência. E a gente, era um curso longo, era de 3 anos, e a gente toda semana aplicava uma técnica em conjunto, a gente ia numa sala, aplicava uma técnica, depois a gente retornava, relatava, e tinha um debate sobre aquilo, o que tinha acontecido. E cada mês, ou cada período, era uma técnica diferente que a gente mantinha por várias aulas. E aí a gente estava concluindo o curso, eu e a Marineide, né, e outros alunos, e foi sugerido que a gente fizesse um livro de relatos. Né? Então a gente formou um grupo, e esse grupo a gente pegava relatos de outros projetores,
que tinham tido a experiência e a gente começava a estudar aquele relato para fazer um livro. Aí a gente começou a perceber uma série de coisas. Primeiro, só o relato não era suficiente, porque o relato ficava como uma história. A gente não extraía muita coisa daquilo, né? E eu lembro que o professor Valdo tem um livro muito interessante que eu recomendo, é Projeções da Consciência, onde ele faz os relatos dele, mas ele coloca conteúdo naqueles relatos, né? Ele discute aquilo. Então, faz a análise, né? Ele fazia faz uma a análise. projeciocrítica, né? Mas aí ele fazia de uma maneira como se fosse contado, né? E aquilo, no meu caso, assim, me chamou muita atenção. Eu falei, não, a gente podia fazer algo, mas nesse sentido, mais técnico, né? Mais pensado, para a gente extrair informações importantes. Por quê? A experiência projetiva, a saída, a experiência fora do corpo, ela é muito intraconsciencial, é muito nossa, né? Muito subjetiva, porque nós não temos aparelhos que eu possa gravar a minha experiência e depois ela está aqui gravada, aconteceu, não tem. Ela Ainda ocorre, não, né? ainda não, né? Quem sabe um dia, Quem mas sabe? ela ocorre conosco. E como que a gente pode então transformar algo subjetivo, ampliar a objetividade disso, porque para você ter um estudo técnico, você precisa ter um certo nível de objetividade, senão fica, eu estou contando uma história e pronto, acabou aí, né? Não tenho como extrair nada daquilo, porque é eu que estou contando. Né? Então aí a gente pensou, se a gente tiver uma metodologia que é igual para todos, então primeiro a gente já tem uma base de comparação. Então a gente já começa a comparar experiências. Primeiro as minhas próprias. Depois eu posso comparar a minha experiência com a dos outros. E dessa comparação a gente vai extraindo pontos objetivos. Né? Então é uma maneira da gente ampliar um pouco essa objetividade de uma experiência que é subjetiva para conseguir estudar tecnicamente. Porque o nosso objetivo não é estudar no âmbito do misticismo, por exemplo, porque aí é interessante, eu conto uma história, fiz isso, fiz aquilo, tal, mas o nosso objetivo é estudar tecnicamente, né? Extrair informações relevantes para a nossa evolução, a evolução pessoal, para o meu autoconhecimento. Né? Porque a gente fora do corpo, a gente não tem o corpo físico para barrar a nossa manifestação, a gente é mais autêntico. Então, para a gente estudar o que a gente faz fora do corpo, como que a gente se manifesta fora do corpo, a gente tem uma autenticidade maior sobre nós mesmos. Então, a gente pode estar aprofundando esse autoconhecimento. Aqui eu acho, do meu ponto de vista, é a maior função, né, da projeção consciência depois da assistência, né, que a gente pode fazer. Mas seria esse autoconhecimento. Né? E a nossa metodologia ela é fundamentada em algumas pilares, né? Mas basicamente é assim: você vai ter um experimento e aí você vai relatar esse experimento. Então a gente chama. Então eu vou ter um auto-experimento e vou passar pelo período da projeciografia. Então eu vou relatar, mas eu não vou relatar de qualquer jeito. Vou relatar tecnicamente, conforme a gente explica no livro. E depois de relatar, eu vou estudar o meu relato. E aí eu vou aprofundar. Aí eu vou ler livros, eu vou pesquisar, eu vou comparar com outras coisas. Aí eu vou lembrar de coisas do passado, de coisas que aconteceram, entendeu? Então a gente vai buscar informações e vai estudar. Então a gente vai extrair quais os fenômenos que teve aqui. Teve comunicação, não teve? O que aconteceu? Então a gente vai pegar todos esses fatores e estudar esse fator. E aí a gente vai chegar em alguma conclusão. Né? Então aí a gente pode tá enriquecendo. Então cada autoexperimentografia que eu faço, eu estou ampliando o meu conhecimento sobre aquilo. Então ele é cumulativo. Né? Então a autoexperimentografia ela não acaba naquele trabalho, entendeu? Ela vai estar sempre ligada com alguma outra coisa, porque ela vai ser ponto de partida para um outro estudo. Então, ela é cumulativa. Então, por isso que a gente vê que o conhecimento ele é crescente quando você aplica essas técnicas, né?
Agora, não sei se a Marineide quer falar sobre as técnicas propriamente ditas. Então, nós elaboramos aí, né, durante todo esse trabalho de pesquisa, nós conseguimos elaborar uma fórmula formal, uma chapa onde a gente traz os itens necessários para um aprofundamento. Primeiro, o relato é fidedigno, né? A parte do relato é fidedigno, ou seja, é aquilo que você vivenciou, aquilo que você escreveu logo que você voltou e se encaixou no sono e lembrou. Aquilo ali é o relato fidedigno. Depois tem a parte mais técnica da projecionálise e da projeciosíntese, que significa o quê? Nós vamos fazer uma análise ampla do que foi vivenciado, utilizando para isso, no livro nós temos 134 propostas de análise para o fenômeno vivenciado, para cada estudo de relato. Então, você vai ter essa oportunidade de entender mais profundamente o que foi mesmo que você vivenciou. Essa é a parte mais profunda da autoexperimentografia, que é você fazer uma análise com base técnica. E depois aí você vai chegar a uma conclusão a partir da criticidade, da projeciocrítica. Isso aí foi vivenciado por mim ou tem alguma outra coisa no meio? O que eu posso extrair dessa projeção? O que eu posso extrair criticamente do meu modus de funcionar fora do corpo? Então, tudo isso, a parte técnica, ela é composta de projecionálise e projeciosíntese. Então, a gente faz uma análise completa daquele relato primário fidedigno, né? E depois a gente faz a síntese para chegar à conclusão do que foi mesmo que eu vivenciei. E para isso a gente tem aqui no livro a planilha de aspectos projetivos, que nós chamamos. Essa planilha, ela tem 60, está na página 66, ela tem vários itens que a gente pode chegar à conclusão. Foi isso que eu vivenciei? Não foi? De que forma foi? Uhum. Então, tem todas as técnicas, a parte prática e técnica para você analisar. Tá? Uhum. Quer falar? Pode falar. Sim, como a Marineide comentou, então a gente passa por vários itens, né, dentro dessa metodologia. Primeiro, aquilo que eu falei inicialmente. Existe uma separação entre experimento, registro e análise. Então, esse é um dos pilares da técnica. Tem que estar separado. Você não pode escrever, fazer o registro já analisando. Entendeu? E para você fazer o registro, você precisa ter tido um experimento. Então, são essas três fases. Depois, um outro fundamento que a gente utiliza é o paradigma consciencial, que a gente chama de cosmovisão conscienciológica aqui no caso. Sim. Então, o que é o paradigma consciencial? É um modelo, né, o paradigma é um modelo, é um modelo de mundo que a gente utiliza para fazer as nossas análises. Né? Então, no caso do paradigma consciencial, a gente admite a possibilidade de ter dimensões, de ter vidas passadas, de ter vários corpos de manifestação, entendeu? De ter bioenergias. Então, a gente admite essas coisas, porque se a gente não admite, a gente não tem como estudar. Então, eu falo assim, não, realmente isso pode existir. Então, vamos estudar para ver se a gente comprova ou não. Como a gente não está provando para ninguém se existe ou não tudo isso, a gente prova para nós mesmos. Né? Então, o objetivo do livro, se alguém está querendo comprar esse livro ou estudar esse livro para ter uma comprovação da experiência fora do corpo, não vai ter. Tá? Porque só existe, no caso, a autocomprovação. Então, esse livro é para alguém que quer se compreender, se quer se estudar mais e acha que podem existir esses fenômenos. Então, a pessoa já está aberta para ter essas experiências. E depois a gente tem uma técnica que a gente chamou de binômio projecionálise e projeciosíntese. Então, o que é isso? A gente pega o experimento e a gente extrai o máximo de coisas dele, depois que a gente relata. Então, a gente tem técnicas para isso. A gente não tem como explicar tudo isso aqui, mas tá bem detalhado no livro. Então, a gente vai usar técnicas para ampliar aquela experiência. Vamos extrair o máximo de informação.
Essa é a projeção análise. A gente vai extrair o máximo, o máximo, o máximo. Aí aquilo vai ficar enorme, grandão. E aí? Agora a gente vai focar. Então a gente faz a projeção síntese. Então a gente pega o que está importante aqui. E a gente propõe também a definição de um foco de pesquisa. Então a pessoa, eu quero pesquisar o que exatamente? Sei lá, por que eu sou tão irritado no dia a dia, vamos supor. Né? Então eu vou usar as minhas experiências projetivas com aquele foco de pesquisa. Perfeito. Isso foi um exemplo, tá? Sim. Então a gente sempre está expandindo e depois selecionando dentro daquela expansão o que é importante. E aí o que a Marineide falou, a gente montou uma estrutura conformática, né? A gente chamou de chapa, para organizar esse pensamento, que na verdade é um mapa mental, é a técnica do mapa mental. Depois, a gente percebeu que o preenchimento dessa estrutura conformática, ela não pode ser assim, linearmente. Linear. Porque o preenchimento ele é saltado, né? Primeiro aqui, depois aqui, porque a gente percebeu as relações de uma coisa com a outra para facilitar no preenchimento. Então, a gente propõe também um fluxograma para você fazer a elaboração dessa fotografia. E no final, a gente oferece as variáveis que a gente chamou de variáveis projeciológicas, que são 134 fenômenos parapsíquicos, que a gente dá o conceito de cada um deles, a gente explica, para você poder identificar se você vivenciou algum desses fenômenos dentro da sua experiência projetiva. E aí, passando por todas essas etapas, a gente constrói esse documento, que é um registro, a autofotografia é um registro, contendo o seu experimento projetivo e toda a sua análise até chegar a alguma conclusão dentro do seu foco de pesquisa. Então, na verdade, o trabalho, digamos assim, de autoexperimentação e autoexperimentografia, no sentido do registro e tudo mais, não é uma coisa também aleatória, né? Não é você assim, eu tenho uma experiência, eu vou fazer uma análise. Não. Você estipula metas para você colocar focos do que você deseja resolver no extrafísico, e aí sim você vai fazer todo esse trabalho de registro. Não é assim, né? Tá bom, deixa eu aproveitar a experiência de hoje, né? Muda tudo, né? Muda, inclusive a experiência pode até mudar de acordo com a meta que você colocou, né? Exatamente. Você pode fazer inúmeras autoexperimentagrafias do mesmo experimento. Perfeito. Porque você pode ter o olhar diferente, né? O foco diferente. Sim, sim. Muito bom. Inclusive, você começa a partir daí reconhecer os seus traços, né? Porque às vezes a gente tem no intrafísico uma manifestação que a gente não entende bem o porquê que você se manifesta. Só que a partir dos registros, dessas análises todas, do teu foco de pesquisa, você vai começando a perceber que também no extrafísico você tem determinada manifestação que corrobora o teu modus operandi no dia a dia. Então, é muito interessante, porque, além de tudo, é uma autoexperimentografia, é autopesquisa pura. É autopesquisa porque você vai entrando nesse mundo da autopesquisa através de um registro, de uma análise, de uma performance mais técnica, né? Você vai entendendo por que você se manifesta de determinado modus e aquilo não está ainda legal para você e como é que você vai poder mudar isso. E esses registros das projeções, eles levam a você entender você, né? Entender você. E eu sempre digo, as projeções, a saída fora do corpo, não é para as outras pessoas, é para a gente. É a gente. Olha, você que está em casa, se você quiser saber um pouquinho mais como fazer o registro das experiências fora do corpo, aguarde um minutinho, que depois do intervalo a gente vai continuar esse papo aqui com a Marineide e com o Fernando. Só um minutinho. Não fez barulho. Bom, estamos sem o áudio aqui, mas vamos em frente. Estamos de volta aqui conversando sobre
registros projeciológicos, registro das autoexperimentações fora do corpo, e vocês falaram aí sobre o registro técnico. O que é fazer um registro técnico? No que implica? O que a pessoa precisa fazer? Qual o passo a passo? O que é isso? Então, primeiro de tudo, o registro técnico, ele já demanda um trabalho muito maior, né? Então, a pessoa vai ter que se dedicar àquilo, né? No nosso caso, da metodologia que a gente propõe, a gente utiliza muito detalhismo, né? Então, se a pessoa quer fazer uma coisa rápida, de qualquer jeito assim, não recomendo, tá? Que utilize a nossa metodologia que a gente está propondo. Porque não é. Então, é algo que é exaustivo, né? Então, ele vai demandar. Então, por exemplo, para você fazer um registro da experiência. Às vezes, é uma coisa interessante, mas a gente fala isso no livro. A pessoa está fazendo um registro, às vezes, para ela mesma. E ela tem pudores de colocar determinadas coisas que aconteceram. Então, ela vai lá e omite aquilo, mas é engraçado que ela omite para ela mesma. Então, primeiro, também você tem que ter esse despojamento, tem que ter essa abertura para você mesmo. Então, a gente tem o detalhismo e o que a gente chama de abertismo. Então, você vai registrar tudo. Aquilo pode ser incômodo para você. Mas, se você tem o objetivo de se auto-pesquisar, você vai ter que registrar aquilo, né? Então, tem que ser fidedigno. Depois, por exemplo, a pessoa ela é muito prolixa. Também isso não favorece, ela tem que ser objetiva. Então, no livro, a gente dá técnicas de objetividade, né? Como que a pessoa vai registrar um acontecimento com objetividade e não ser prolixa. Depois, ela tem que evitar conclusões precipitadas. E a gente está tão treinado em fazer conclusões precipitadas que a gente nem percebe. Que eu acho que conforme a gente vai treinando é que a gente percebe. Olha, eu já estou concluindo aqui. Por exemplo, a gente tem uma personalidade, né, no extrafísico que a gente chama de amparador. Que em algumas outras... alguns podem chamar de anjo da guarda, mas não é exatamente isso, né? A gente tem toda uma teoria, uns conceitos em cima disso. E a pessoa vê uma entidade, um ser ali, para meu amparador. Meu amparador me falou aquilo, mas como que ela sabe que aquilo é o amparador dela, né? Então, ela tem que colocar no registro, aí ela tem que ir mais a fundo. Por exemplo, então ela tem que ser bem fidedigna. Não, na hora do experimento, intuir que era o meu amparador. Por quê? Aí eu vou ter elemento. Não, mas era amparador mesmo? Eu tive uma intuição. Qual o grau dessa intuição? Ou eu reconheci. Às vezes a gente reconhece as energias, né? Reconheci as energias. Então você escreve lá, reconheci as energias e reconheci como. Então, conforme a gente vai aprofundando, a gente vai ver que a gente é muito superficial quando a gente faz o registro. A gente já vai lá. Bom, e aí existem várias outras técnicas, isso do registro projetivo. E mesmo dentro da análise, a gente propõe técnicas. Porque lembra que eu falei que se a gente usar as mesmas técnicas, usar os mesmos critérios, a gente vai conseguir comparar uma experiência com outra? Então, se eu fiz tudo exatamente igual, qual que é a diferença? É a experiência. Né? Então, aí eu vou pegar... quando eu utilizei essa técnica, eu cheguei à conclusão nessa experiência dessa maneira, nessa outra dessa outra maneira, nessa outra dessa maneira. Aí eu vou pegar e comparar. Por quê? Aí eu começo a ter uma possibilidade de compreensão mais ampla. Né? Apesar de dar um trabalho muito grande fazer uma autoexperimentografia, o resultado ele compensa. Porque ele dá um resultado muito, muito rápido, vamos dizer assim. É trabalhoso, mas dá um resultado rápido. É basicamente isso. Não sei, no livro a gente apresenta inúmeras técnicas, tá? De fazer o registro. Então a gente fala desde dessa técnica de registrar o mais rápido possível,
das palavras-chave, tem a técnica de você tentar rememorar a experiência através de senhas, né, que você utiliza, como escrever, qual é a melhor maneira de escrever, se é em primeira pessoa, se é em terceira pessoa, se é singular, se é plural. Isso parece bobagem, mas, por exemplo, quando eu coloco em primeira pessoa, eu estou assumindo aquilo que eu estou fazendo. Quando eu coloco em terceira pessoa, eu estou olhando mais tecnicamente. Eu estou olhando de longe. Eu estou me afastando. Você pode usar tanto um quanto o outro, depende do seu objetivo. Né? Então, a gente apresenta inúmeras técnicas. Coisas que parecem assim, banais, mas que no final vão dar um resultado muito bom para a gente. E também para quem tem dificuldade de escrever, isso ajuda muito, porque você aplicando técnicas, você consegue fazer um relato de qualidade, você consegue tá fazendo uma análise de qualidade, porque você está utilizando as técnicas. Então é basicamente isso. Não sei se esclareceu, Rose, se Dentro dos itens assim importantes que eu vejo na nossa metodologia, tem a condição dos fatores inibidores e os fatores facilitadores. Excelente! E isso aí é muito bom para a gente fazer, porque como o professor Fernando falou, muitas vezes a gente se inibe em trazer aquilo fidedignamente que a gente vivenciou. E aí a gente tem, para análise mais profunda, esses fatores inibidores. O que são esses fatores inibidores? Aquilo que eu tenho vergonha de falar sobre mim. Aquilo que eu realmente sou e tenho vergonha de falar sobre mim. Então, quais são os fatores inibidores? E quais são os facilitadores, os fatores que otimizam aquele experimento para eu sair daquela condição da inibição para um outro processo já de recuperação, né? Sair para ficar mais fácil. Quais são os fatores que facilitam eu sair dessa condição de inibição? Então, tem a gente usa essa condição dos fatores inibidores e os fatores facilitadores para que a gente chegue a uma conclusão sobre o que a gente é e o que a gente vivenciou. Então, a nossa chapa, a AEP, que a gente fala, autoexperimentografia projeciológica, ela, na verdade, ela acaba sendo um registro documental do que você é, com maior sinceridade, com maior propósito. Qual é o propósito maior? É você saber sobre você, aquilo que como você funciona, e também manter um documento, manter um registro. Quando a gente está descrevendo a metodologia, a gente pensou na seguinte proposta. Todas as áreas têm um documento específico. O advogado tem uma forma de registrar específica dele, o engenheiro tem uma forma de registrar específica dele, e a gente não tinha uma forma de fazer um registro da projeção, específico de projeção. Então, o método ajuda a gente, a metodologia que a gente propõe, ajuda a gente a ter registros e, consequentemente, dá até para você escrever um livro dos seus relatos. A proposta é essa. A cada AEP, a cada autoexperimentografia, a cada chapa preenchida, é uma situação que você vivenciou, é um registro que você tem e é uma proposta de um artigo, de um livro. Então, é uma GESCOM gerando GESCOM. Poxa, que bacana. E isso é uma das condições que eu tenho visto assim, de maior feedback positivo do nosso livro. Principalmente para aquelas projetores jejunos que acham que aquilo não é projeção, que aquilo não foi projeção. O livro dá essa condição dele analisar e perceber, não, eu vivenciei uma projeção. Mesmo que ninguém acredite, é personalíssima, mas fui eu que vivenciei. É minha isso aqui, é meu isso aqui. Entendeu? Então, eu vejo que esse é um dos maiores benefícios. E também para quem está fazendo os nossos cursos, os cursos da Conscienciologia, ele dá essa base estrutural de você ter um registro fidedigno do que você vivencia. Tá? Agora, desses feedbacks que você... Desculpa, cortei você. Não, pode falar. Não, desses relatos que vocês recebem, né? A pessoa que começa a aplicar essa metodologia de análise dos registros, a tendência é ela ter mais projeção
Ou tem alguma relação aí ou é mais qualidade? Como que é, assim, em termos de resultado prático da aplicação? Feedback que a gente tem tido, principalmente eu que dou muito curso, né, no IPC, curso de projeção, o feedback que eu tenho tido do livro é que ele proporciona uma ampliação das projeções. As pessoas começam a ter mais projeções, porque ela está no foco, né? E mais projeções com lucidez, com consciencialidade no meio, com autopesquisa no meio. E isso é muito, muito positivo, a gente fica muito satisfeito com esse resultado de feedback olha, professora, eu utilizo o seu livro porque ele me dá condições de ter mais projeções, de rememorar mais. Que bacana. Ficar mais lúcido. E de ampliar a qualidade. A qualidade, exatamente. Ela instala um holopensene mais favorável, né? Ela está ali focada, né? Não, e você treina a sua atenção, você treina a sua análise crítica. Então, esse exercício de fazer a projeciografia, de escrever ele com técnica, na hora que você está na experiência, aí você, por exemplo, aquele exemplo do amparador, né? Encontrou um amparador, aí você já vai prestar atenção. Espera aí, mas por que eu estou achando que isso é um amparador? Entendeu? Então, ele se retroalimenta. E então, qualifica a projeção futura. Qualifica a projeção futura. Sempre vai qualificando. Além de você ter mais, rememorar mais, você vai ter melhor qualidade de projeção. Então, é um círculo virtuoso. Virtuoso. E agora vocês falaram aí do fluxograma. Como que seria esse fluxograma, exatamente? Então, a gente tem o que a professora Marineide falou, a chapa, né? Então, a chapa seriam todos os itens que a gente tem que elaborar para ter uma autoexperimentografia. É a chapa. Tá. Então, eu vou dar um exemplo. A gente vai colocar o nosso nome. Eu tô vendo aqui, tá? Porque são 16 itens. Então, a gente vai ter, qual que é o pesquisador, data, horário, local, condições meteorológicas, o contexto, escala de lucidez, que é uma escala que a gente explica, porque a projeção da consciência ela tem níveis de lucidez. Você pode ter um nível menor de lucidez do que no intrafísico, você pode ter um nível igual e você pode ter um nível maior. Então, existe uma escala. A gente explica isso para você poder classificar. Como que você vai classificar? Então, depois a gente tem palavra-chave, foco da pesquisa, a gente tem um título, aí tem um relato, provavelmente título do experimento, e a gente começa a síntese, tem que fazer uma síntese, discussão de vivências, fatores facilitadores, fatores inibidores, conclusão e bibliografia. Isso está em ordem, de 1 a 16. Só que para preencher essa ficha, é uma ficha técnica, para preencher isso, a gente sugere uma outra sequência, não essa sequência linear. Né? Então, por quê? Para você extrair, por exemplo, quando você faz, por exemplo, análise das vivências, você já pode extrair, por exemplo, os fatores facilitadores. Ou depois, quando você faz, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, você tem assim, aí você vai fazer o foco de pesquisa, depois você já entra com outro, porque quando você estabelece o foco de pesquisa, você já facilita enxergar outras coisas. Então, a gente estudou isso e chegou à conclusão que a sequência de preenchimento não é a mesma da sequência linear da ficha técnica. Então, a gente vai preenchendo de outras maneiras. É que é bem complexo. É bem complexo mesmo. E essa planilha que vocês... essa planilha seria o quê? Não é o mesmo fluxograma? Não, fluxograma, a planilha... Qual planilha? A planilha de aspectos projetivos, que está aqui no fluxograma. Que seria aí, no caso, itens para a gente preencher na planilha, que está lá na página 66. A planilha ajuda a gente entender como é que foi essa... Peraí, deixa eu só pegar a planilha aqui para ficar mais lúcido. A planilha ela tem 134 ocorrências. Ocorrências, exatamente. Então, que a gente chamou de aspectos projetivos.
Então você vai pegar o seu relato e vai ver se tem dentro do seu relato, se tem alguma daquelas ocorrências. Ok. E aí você Entendi. vai separando. Isso aqui ocorreu. Isso aqui Você ocorreu. facilita a vida da pessoa, né? Porque Sim. ao invés dela ficar tentando encaixar em alguma coisa, não, ela tem tudo ali, Isso. ela consulta e... Tá lá. Consulta, exatamente. Aí ela vê isso. assim, olha, essa ocorrência, essa e essa outra, são típicas da etapa de saída do corpo, Perfeito. dentro do ciclo projetivo. Excelente. Então eu cheguei até esse momento. E Né? também tem Não, dentro isso dessa aqui planilha é típico. os aspectos intervenientes, que são Sim. aquilo que entrou do nada, que Que apareceu aquela pode variável acontecer que em você não qualquer contava. etapa do ciclo projetivo. Né? Entendi. Agora, por exemplo, você chega com esses aspectos aqui. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Isso aqui é típico do período extrafísico. Então, mesmo que a minha lucidez estava baixa e eu não tive uma clareza exata que eu estava no extrafísico, esses fenômenos, essas ocorrências, elas me indicam que eu realmente pude ter vivenciado alguma experiência no extrafísico. Né? Então, já começa a fazer uma separação aí da experiência. Você já começa a entender o que aconteceu. Em algumas experiências, você consegue identificar até o ponto que você já saiu do corpo. Olha, eu saí do corpo nesse ponto. Nossa, que bacana! Olha, gente, a gente já está chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Eu queria saber de vocês dois aí, o que vocês poderiam deixar assim de mensagem final, sabe? De motivacional para as pessoas saírem do corpo, registrarem. O que seria aí um tchauzinho de vocês? Posso começar? O que eu assim, proponho como finalização aí é que cada um comece o seu processo de autopesquisa e analisar suas projeções, porque isso vai ser uma ferramenta importante para você e vai ampliar sua lucidez enquanto consciência e um entendimento maior de como você funciona. Porque é isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui nesse planeta para ser feliz e saber como é que a gente funciona. Muitas vezes nós temos reações que a gente nem imagina que aquela reação é nossa. Só que quando a gente faz a análise e vai para a autopesquisa, é a única forma de você vencer você. A única forma de você vencer você é através da autopesquisa, e as projeções são as ferramentas mais importantes nesse trabalho da autopesquisa. Vincula a gente com a multidimensionalidade na prática, né? Na prática. O que eu gostaria de deixar aí para quem está nos ouvindo é a não banalização, sabe, do nosso parapsiquismo. Todo mundo tem parapsiquismo. Basta a gente olhar e compreender. Então, a utilização de uma metodologia como a nossa, ou de outras que a pessoa vai buscar, que volte a atenção dela para isso, é muito enriquecedor, porque como a professora Marineide falou, no caso da experiência fora do corpo, é muito produtivo para nós, né? Para a nossa evolução, para a nossa vida aqui. Então, o meu recado seria esse: não banalize as suas experiências, vá atrás e estude. E uma das propostas é este livro, que é a Autoexperimentografia Projeciológica. E aí eu convido, né, vocês a lerem o livro, terem as próprias experiências e dar um feedback para a gente, um retorno. Para que a gente possa até melhorar num próximo e também saber o que está acontecendo, né, com essa proposta que a gente está lançando aí. O livro está disponível no site do Shopcons. E antes de encerrar o programa de hoje, eu quero lembrar vocês que eu me coloquei aqui como embaixadora da máscara. Eu vou estar sempre no final do programa falando alguma coisa aí. A gente está numa fase muito difícil da humanidade, a gente está perdendo pessoas que a gente ama. Antes as perdas eram distantes, né? Você ouviu falar de alguém, hoje não, hoje elas estão ocorrendo com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos amados. Então, isso é muito sério e vale sempre, né, a lembrança de reforçar, né, que a preocupação seja com o outro também, porque se a gente fica 3 dias sem ter sintoma, a gente pode estar
passando o vírus para outra pessoa, isso é muito sério, né? E eu queria lembrar vocês, gente, de uma coisa que hoje eu estava até pensando. O álcool gel, gente, é álcool 70. Não adianta a pessoa ir no supermercado e comprar um álcool 40, comprar um álcool 99. Por quê? Sim. Porque o álcool 40, ele não mata o vírus. O álcool 90, ele evapora muito rápido, não dá tempo. É o álcool 70. Então não adianta falar, olha, vamos passar álcool gel. Álcool gel, qual é o álcool? Eu já fui no mercado e eu vi a pessoa vendendo um álcool que não estava escrito qual que era. Como que eu vou saber que aquele álcool vai matar o vírus, gente? Isso é muito sério. Então, ó, fiquem antenados. O álcool é 70. E os cuidados, gente, a máscara, não é isso? Vamos manter o distanciamento. Sim. E o álcool gel 70, né? Para a gente higienizar quando você não tem a oportunidade de lavar com água e sabão. Não é isso, Marineide? Você que é da área de saúde? Sim. O ideal é usar água e sabão mesmo, né? É o ideal. Só que numa emergência aí, o álcool gel 70 faz o trabalho da imunização e que a gente pode levar na bolsa, né? No bolso. No bolso, e faz a esterilização perfeita para que a gente possa, aí num outro momento, já lavar a mão, né? Mas manter essa higienização é o fator mais importante dentro desse período de pandemia, sabe? E procurar manter distância, ainda de abrir os braços 1 metro de cada lado para cada pessoa, se manter isolado, pelo menos até que todos estejam vacinados. Gente, muitíssimo obrigada, Marineide Gregório, Fernando Civelli, a você que esteve nos acompanhando. Sábado que vem estaremos aqui de volta, trazendo mais uma novidade no mundo dos livros. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigado, tchau. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Você acabou de ver Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.